Olá, amigos que acompanham o Troca de Ideias. Para você que acompanha a programação da Rádio Independente, na manhã dessa segunda-feira, falamos aqui diretamente da sede do 8º Núcleo do CEPERGS em Estrela, onde vamos conversar com a professora e também diretora do 8º Núcleo, Luzia Herman, que vai nos abordar, né, sobre o assunto, então, o início das aulas na rede estadual, em função, então, do adiamento aí que foi conseguido. As aulas iriam iniciar na segunda-feira, mas por enquanto não se tem a data exata do início então das aulas, porque o CEPERGS impetrou então uma liminar solicitando, em função do forte calor que assola aqui o estado, solicitando então o adiamento do início das aulas na rede estadual aqui do estado. Professora Luzia, bom dia. Bom dia a você, Alice, bom dia aos ouvintes da rádio. Pena, nós estamos aqui para tratar de problemas, não é? Porque, na verdade, foi um horror o último dia de férias dos professores, das direções das escolas, por conta desse negacionista que é esse Eduardo Leite, né? Porque criou essa situação quando poderia ter resolvido. Nós estivemos lá em Porto Alegre numa vigília, enquanto a direção do CEPERS conversava, né, na Casa Civil, pedindo que em função do clima, desse horror que está a temperatura, né, que fosse adiado o início do ano letivo, como a maioria dos municípios. As escolas particulares vão começar dia 17, então o CEPERS foi solicitar isso, né, numa boa, como se diz, né, para poder fazer um acordo. Não aceitou, né, nem ele, nem a secretária de Educação, que é outra intransigente. Não restou outra alternativa ao CEPERS que não fosse solicitar o jurídico que entrasse com ação, uma liminar, para interromper. Professora Luzia, e as escolas não estão em condições de receber os alunos com essas altas temperaturas? Com certeza, nem algumas sim, algumas escolas sim, tem ar-condicionado e tal, mas a maioria não tem, não tem. Eu tenho um exemplo, por exemplo, lá do Pereira Coruja, uma escola que todos conhecem, uma das mais antigas. Em Taquari, né? Em Taquari, que tem os ar-condicionados, eles têm os ares e não conseguem colocar por conta da instalação elétrica, e isso está sendo solicitado há muito tempo. Então, o governo não toma as providências, né? Então, a situação que está é essa aí. Nós estamos com as escolas, sim, sem condições, a maioria delas, de receber os alunos. Professora Luzia, e já há uma previsão, ou se já se falou algo em relação, então, a qual dia que realmente vão iniciar as aulas aqui no estado? Bem, conseguimos interromper o começo hoje, né, o início hoje, mas eles estão lá tentando derrubar a liminar, né, e antecipar, uma coisa que a gente não entende, né, porque é uma teimosia. Então, estamos na dependência eles pedem a derrubada dessa liminar. Se conseguir, então, se a justiça determinar, as aulas vão começar. Agora, quando nós não sabemos, a princípio, o que está em vigor hoje é a liminar que determina que as aulas comecem somente dia 17. Senhora Luzia, ainda em relação ao início das aulas na rede estadual, tirando essa questão aqui da temperatura, né, do calor, como é que está a situação das escolas, na sua opinião, principalmente aqui na região, para esse recomeço? Bem, nós assumimos a direção do núcleo agora, há poucos dias, assim, né? O CEPERS estava em recesso, então essa semana agora que as coisas começam a normalizar, e a nossa intenção é visitar todas as escolas, né? Então, pelo menos não temos ainda informação de outros problemas, por exemplo, de falta de professores e tal, não sabemos. Sabemos sim que os funcionários de escola estão apavorados, indignados, porque teve toda uma reestruturação da carreira deles e eles deixaram a tal da... me faltando agora, insalubridade, que virou agora penosidade. Então, eles teriam R$ 1.300 e poucos para receber e não pagaram, simplesmente houve um erro, né? Então, teve gente que zerou o seu contra-cheque dos funcionários de escola, da limpeza e da merenda. E que eles estão há quantos anos, sei lá, 10 anos sem reajuste, agora viria esse reenquadramento e ficaram sem salário. E também tem a questão, que é impossível não citar, de que nós estamos há muitos anos sem reajuste
e que agora então vem um reajuste que é de 6, alguma coisa, e que com a função da forma como ele está fazendo, ele retira, e nós mesmos pagamos o nosso reajuste. Ele tirou direitos, triênios, por exemplo, ele retirou e colocou numa parcela de irredutibilidade. Esta parcela era para não ser mexida, era para ter reajuste. O que ele faz? Ele não reajusta e ainda vai lá e tira desse valor o reajuste. Então, nós estamos pagando o nosso próprio reajuste. Então, esse reajuste que ele vai dar agora, que o piso tem de 6,27, se não me engano, não recebe os professores que se aposentaram proporcional, tá? E aí como é que fica? Entendeu? E quem ainda tem esse subsídio ali, essa parcela de redutibilidade, também não tem reajuste nenhum. Então é uma pouca vergonha, é um descaso, é um absurdo que esse homem está fazendo. A gente está chamando ele do lobo em pele de cordeiro, porque ele vem todo bonitinho, né? Todo com a boa de uma fala, e é um negacionista, porque está negando essa questão do clima, por exemplo, né? Então não tem como a gente ficar sem fazer nada. É preciso que a comunidade se alerte para isso, porque esse governador é um horror, Ok, professora Luzia Hermann, diretora do 8º Núcleo CEPERGS, obrigado aqui pela sua participação na programação da Rádio Independente. Muito obrigada, contamos sempre com espaço, né, que antigamente nós tínhamos muito esse espaço, vamos ver se a gente volta a conversar das coisas ruins e das coisas boas. Nós temos uma gestão aí pela frente, vamos fazer um planejamento para fazer um trabalho meio diferenciado, tentar retomar a ação do sindicato, do CEPERS nas escolas.